Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Vitória e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estruturação do texto descritivo argumentativo, que é o tipo de texto que mais cai nos vestibulares do país, tá bom? Então vamos lá. A estrutura do texto descritivo argumentativo é dividida basicamente em três partes principais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu coloquei aqui abaixo um número aproximado de linhas que a gente pode estar delimitando para o texto ficar visualmente bonito. Mas assim, vai de cada um. Aqui na conclusão eu coloquei um pouco mais de linha por conta da proposta de intervenção, mas tem alguns vestibulares que não cobram proposta de intervenção, então às vezes não precisa de uma conclusão tão grande. Mas é bom não fugir muito dessas margens para o texto não ficar visualmente feio ou parecendo que a introdução tá gigante e a conclusão super pequena, tá bom? Então vamos lá. Na introdução, precisa ficar claro qual é o problema que você vai estar tratando naquele texto. Então, aqui eu coloquei como que a gente pode estruturar a nossa introdução em 3 passos, que é fazendo uma citação, contextualizando essa citação e apresentando a sua tese, tá? Então, o que seria essa citação? Essa citação, ela pode ser um fato histórico, pode ser um conceito ou uma frase de um filósofo, de um sociólogo ou de alguém reconhecido. E a tese? A tese é realmente, olha, você pegar e falar para o examinador, olha, eu acho que esse problema acontece por causa disso e por causa disso, tá bom? Então, a tese é basicamente o porquê que você acha que acontece aquele problema que foi apresentado na proposta de redação, tá bom? No desenvolvimento, o que a gente vai fazer? Vai desenvolver essa tese. Então, se você falou que o problema X, ele acontece por causa de Y e por causa de Z, que a gente, assim, divide em 2 tópicos principais para ficar mais organizado, porque geralmente o desenvolvimento ele é feito em 2 parágrafos para fazer aquilo que eu falei para vocês, deixar o texto visualmente bonito. Então, 4 parágrafos, 2 para o desenvolvimento, 1 para a introdução e outro para a conclusão. Até porque você trazendo 2 argumentos, vai ficar muito mais forte seu posicionamento sobre aquilo que você acha, tá bom? Então, vamos lá. Aí, trazendo esses 2 tópicos, que cada um vai originar um parágrafo, e aí como que a gente vai desenvolver cada parágrafo desse? Então, a gente vai iniciar o parágrafo com um tópico frasal. O que seria o tópico frasal? É uma frase que vai basicamente resumir todo o assunto que você vai tratar no restante do parágrafo. E ela vai fazer uma retomada com o tópico da tese. Então, não são 2 tópicos e 2 parágrafos? Então, cada tópico vai estar em cada parágrafo e vai dar origem a um tópico frasal. Então, começando o parágrafo, a gente coloca esse tópico frasal, depois eu vou dar alguns exemplos e acho que vai ficar mais claro. E aí depois a gente vem com uma citação. Essa citação, ela também serve para dar força para o seu argumento. Então, vamos pensar em desigualdade social. E a desigualdade social acontece porque é algo estruturado, sempre teve na sociedade, desde quando o Brasil era colônia. Então, essa citação, ela vai fazer com que o seu argumento fique mais forte. E aí embaixo você traz o ponto de vista e a contextualização, que acontece a mesma coisa que a gente fez na introdução. Não tem como fazer uma citação sem a gente contextualizar ela. Tá, isso aconteceu, mas o que isso tem a ver com o meu texto? Tá, o Brasil ele foi colônia no passado, mas o que isso tem a ver com a desigualdade social? Tá bom? E mostrar de novo o seu ponto de vista, reafirmar. Olha, tem relação o que eu tô falando. Tem relação o que aconteceu no passado e o que acontece hoje, tá bom? Aí na conclusão vai ser o desfecho do nosso texto. A gente vai basicamente retomar a tese, geralmente apresentar uma proposta de intervenção. Então, quando a gente apresenta uma proposta de intervenção,
precisamos responder quem é que vai fazer isso, o que é que essa pessoa vai fazer, ou essa organização, ou esse agente social, como é que essa pessoa vai fazer e para que essa pessoa vai fazer. Então, a gente precisa responder essas perguntas, porque senão a nossa conclusão ela não vai ser completa, tá bom? Isso no caso das provas que exigem proposta de intervenção. As outras a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então, vamos lá. A gente entrou na prova, todo mundo naquele nervosismo, né? E aí, assim que a gente pega a prova, depois de entrar na sala, a gente vai lá correndo procurar a frase tema. Na frase tema, gente, a nossa redação inteirinha está lá. Ou pelo menos precisa estar lá, porque se a gente não seguir a frase tema, a gente foge do tema, tá bom? Então, eu peguei aqui um exemplo, democratização do acesso ao cinema, que foi o tema da redação do Enem do ano passado. Olhando para essa frase, a gente precisa encontrar qual que é a palavra-chave da frase. A palavra-chave é cinema. Então, o que está relacionado com o cinema na frase tema, na proposta de redação? O acesso ao cinema e a democratização. Então, é aí na frase tema que a gente vai começar a fazer um brainstorm de ideias, a pensar o que a gente lembra, o que dá pra gente relacionar com o tema e que vai estruturar a nossa redação, tá bom? Então, ó, pensando em acesso ao cinema. Quem tem acesso ao cinema? Por que tem acesso ao cinema? Por que é importante ter acesso ao cinema? E fazendo essas perguntas, a gente vai conseguir ver quais vão ser os nossos argumentos para estruturar a nossa prova, tá bom? Aí pensando na democratização, porque a frase tema, ela não está só falando do acesso ao cinema, ela está falando da democratização desse acesso. Então, se ela está falando de uma democratização, ela está falando que não é democrático. Então, se não é democrático, por que não é democrático? Então, a gente encontrando essa questão-chave, o porquê que o acesso ao cinema não é democrático, a gente vai encontrar qual que vai ser a nossa tese. Então, a gente vai responder isso para nós mesmos, né? Então, a gente vai pegar lá e falar, olha, eu acho que o acesso ao cinema não é democrático por causa disso e por causa daquilo. É importante escolher 2 argumentos que eles vão nortear, igual eu falei, o parágrafo de desenvolvimento número 1 e o parágrafo de desenvolvimento número 2. Então, vai ser o argumento 1 e o argumento 2. É um momento que a gente vai pensar, o que eu sei sobre isso? Que lazer é um direito garantido constitucionalmente, que pode estar relacionado com desigualdade social, a questão do acesso ao cinema não ser democratizado. Posso pensar no valor do ingresso, comparado com o salário mínimo. Então, é nesse momento que eu vou pensar em citações, em momentos históricos, em fatos históricos, em filósofos que eu vou poder usar no meu texto, usar na minha introdução, usar no meu desenvolvimento e depois na minha conclusão. Tudo bem? É muito importante que nesse momento da gente fazer essa introspecção, de pensar o que a gente lembra, a gente tem um bom repertório cultural. E como a gente consegue um bom repertório cultural? Lendo, assistindo, escrevendo e conversando, certo? Então, o nosso repertório cultural, ele tá na nossa leitura, ele tá nos filmes que a gente assiste, ele tá nas notícias que a gente lê, ele tá nos textos que a gente escreve, ele tá nas conversas que a gente tem com os nossos colegas. É muito importante a gente conversar com os nossos colegas sobre os filmes, sobre os livros, sobre as notícias. Aí a gente pode pensar até em plantões de redação, em fazer cada semana comentar de um filme, comentar de uma notícia, comentar de um trecho de algum livro, ou deixar uma parte da aula para fazer isso, ou conversar pelo WhatsApp com um amigo sobre algum filme, sobre alguma série, porque vai ser extremamente importante e rico para o nosso texto, tá bom? Mas caso a gente esteja lá com o tema e não lembre no momento nada que possa relacionar, o que a gente pode usar? O senso comum. O senso comum, ele basicamente vai falar sobre os fatos, coisas que são muito difíceis da gente negar. Então, aqui eu coloquei um exemplo. O racismo existe e é um problema que mata. Tá,
você pode usar isso. O seu texto, ele provavelmente vai ter um argumento forte com isso, mas se você trouxesse um dado, se você trouxesse uma citação, ficaria muito mais rico. Então, esse daqui, essa alternativa seria tipo como eu posso explicar? Um socorro, sabe? Aquele momento que você não consegue lembrar mesmo, e aí acaba tendo que apelar para isso, tá bom? Então vamos lá, peguei aqui um exemplo de redação e a gente vai encontrar esses elementos que eu falei, essas construções que eu falei nas partes do texto, tá? Então o texto também é do tema sobre democratização do acesso ao cinema e é uma redação nota 1000 do Enem, tá? Então a introdução ela é facilmente construída em 3 passos que a gente já conversou lá no início, que é a citação, a contextualização dessa citação, para não ser uma citação que fique ali flutuando no texto, que não faça nenhum sentido, e a apresentação da tese, a formulação da tese, mostrar o seu posicionamento, mostrar o que você acha daquela problemática. Então vamos lá ver o que a candidata fez aqui. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento desta garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. O que ela fez aqui nesse primeiro trecho? Ela apresentou a citação dela, citou a Constituição Federal, então deu aí um agente assim super importante, um objeto super importante, que é a Constituição Federal, para embasar na contextualização dela. E depois ela vai relacionar com a opinião dela. Então, ela fez essa citação da Constituição Federal e já contextualizou. Então, ela falou que na Constituição Federal está escrito, ela assegura o acesso à cultura. Só que na realidade brasileira, isso não acontece. Então, ela não simplesmente citou a Constituição, ela citou e contextualizou. E agora, o que ela vai fazer? Ela vai construir a tese dela. Então, isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, aqui é a tese dela e os 2 tópicos, é o porquê que ela acha que isso acontece. Então, sempre quando a gente for construir a nossa tese, a gente tem que olhar para a frase tema, lembra que a gente discutiu sobre a frase tema? E pensar o porquê que isso acontece ou o porquê isso não acontece. E a resposta dessa pergunta vai ser a nossa tese. E a gente escolhe 2 argumentos para sustentar essa tese. Então, o porquê que não acontece a democratização, porque não existe a democratização do acesso ao cinema. A candidata aqui falou que é por conta da concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e por conta da concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Aí no desenvolvimento, agora ela vai desenvolver esses tópicos. E aí no desenvolvimento, o que acontece? Lembra que a gente tinha comentado também que no desenvolvimento ela vai desenvolver os tópicos, os argumentos da tese. Então vamos ver aqui. Nesse primeiro parágrafo, ela vai desenvolver sobre a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Então olha como ela começa. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. O que é isso, gente? É o tópico frasal dela. É o que a gente tinha falado, que vai resumir todo o parágrafo e que vai remeter ao argumento dela, que é esse é o argumento dela. Então, o tópico frasal está intimamente ligado ao argumento dela, que ela citou lá na introdução. E agora ela vai desenvolver isso. Então, o que ela faz depois? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão.
Então aqui ela está fazendo uma citação. Ela está falando, olha, eu não estou tirando isso do nada, eu não estou tirando isso da minha cabeça. 17% da população do país frequenta os centros culturais, o restante não frequenta. Então ela está fazendo uma citação para sustentar o argumento dela. E aí ela vai continuar. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz frente até os dias atuais, por privar a população das periferias no acesso à cultura e ao lazer que estão proporcionados pelo cinema. Aqui ela está contextualizando esse dado estatístico que ela trouxe e está trazendo o ponto de vista dela. Então ela está falando, olha, 17% da população do país não frequenta. O que isso prova? Que há uma segregação social, que nem todo mundo tem acesso. E que essa população que não tem acesso é a população de periferia. Então isso fechou todo o parágrafo de desenvolvimento dela. Agora o parágrafo 2. Novamente, o que ela vai fazer? Vai remeter ao segundo argumento, que é a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. E aí ela vai começar da mesma forma, com o tópico frasal. O tópico frasal dela é paralelo a isso. Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Então, ela está falando o quê? O que provoca, quais são um dos fatores que provoca, que impede a democratização plena da cultura? É a arte não atingir, não abranger a população de baixa renda. Então, é a opinião dela e vai resumir o restante do parágrafo. Aí ela faz de novo uma citação, daqui no caso de um livro, então ela fala, isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade. E aí ela vai mostrar como isso se relaciona com o ponto de vista dela, contextualizando e apresentando. Então ela fala, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. E aí, para conclusão. Então, se ela apresenta 2 tópicos, ela vai apresentar 2 propostas. Se ela apresenta 2 problemas, ela vai apresentar 2 soluções. Então, ela começa retomando a tese, que é, desta forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. E aí ela vai começar a responder aquelas perguntas que eu tinha falado que são fundamentais para fazer uma conclusão completa. Então vamos lá. Quem é que vai resolver esses problemas que ela citou? Aqui ela escolhe para resolver o Ministério da Economia e as instituições de ensino. São esses 2 agentes que ela intima para resolver o problema. O que ela vai falar que esses agentes vão fazer? O Ministério da Economia ela vai falar que precisa destinar verbas para a construção de salas de cinema de baixo custos ou gratuitas nas periferias brasileiras. E as instituições de ensino, que promova passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças. Como é que eles vão fazer isso? O Ministério da Economia vai fazer por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as instituições de ensino vão fazer isso mediante autorização e contribuição dos responsáveis, uma medida super simples. E aí, para que esses agentes vão fazer isso? O Ministério da Economia vai destinar essas verbas com o intuito de descentralizar o acesso à arte e as instituições de ensino vão promover passeios aos cinemas locais para desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Tranquilo, gente? Bem tranquilo, né? Respondendo as questões, fica tranquilo fazer a conclusão. Aí, o contexto, a coesão textual. Eu trouxe um panorama geral do texto dela para vocês verem o quão é importante ter conectivos, conjunções, locuções adverbiais, para que o texto fique coeso, para que a gente consiga interligar os parágrafos
e os conceitos. Isso é muito bem visto pela banca avaliadora. Então, é sempre importante estudar para conseguir estruturar o texto da melhor forma, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi um enorme prazer. Espero que tenha ficado claro.